NBR 16710, que é a norma técnica que trata do resgate em espaços confinados e resgate em altura. Vamos lembrar que é uma norma constituída de duas partes, então são dois textos de norma. Tá? Então, se você entrar no catálogo da BNT, você vai comprar a primeira parte e, se quiser, você compra separadamente a segunda parte. Seja na primeira ou segunda parte, essa norma, em nenhum momento do conteúdo do texto dela, ela vai usar, por exemplo, a expressão deve ou deve-se. As expressões que são usadas é recomenda-se ou convém. Então, em nenhum momento ela está impondo nada dos seus requisitos. Pelo que eu soube, isso foi uma sugestão para diminuir as resistências com relação aos requisitos dela. Bom, parte do mercado já sabe disso. Então, já está se adaptando, já que é uma norma cuja aplicação ela é flexível. Ela recomenda os requisitos e as organizações, então, podem selecionar aquilo que elas entendem que atende às suas necessidades, às suas realidades. Tá? Isso já está acontecendo. Bom, foi uma norma que no primeiro momento, né, não repercutiu no mercado, por vários motivos, mas agora, com a publicação das novas redações da NR33, que é Espaços Confinados, e NR35 Altura, aí ela foi relembrada, foi, puxa, caramba, tá aqui, ó, você tem a nova norma de Espaços Confinados, a nova norma de Trabalho em Altura, ela está exigindo que as empresas se organizem para as operações de resgate. A NR33, ela ainda lembra que as normas técnicas nacionais vigentes devem ser respeitadas quando você aborda a questão de emergência. E aí vai entrar 16710, não só, como vocês já viram, ok? Na verdade, se você falar de emergências, a primeira norma a ser considerada é a 14276, mas de forma complementar, no que diz respeito ao resgate, aí você tem a 16710. Né? E as demais normas, né, que abordam assuntos relacionados com emergência. Essa 16710, como eu já mencionei, ela é dividida em duas partes. Tá? Aqui eu vou focar só na primeira parte, que é aquela que trata da qualificação dos resgatistas, porque tem mais relevância para o contexto dessa aula. Mas lembrando que a parte 2, ela vai trazer as diretrizes para as empresas de treinamento e também para os instrutores. E tratando da qualificação dos resgatistas, a NBR 16710, ela vai nos indicar 4 diferentes níveis de qualificação. O que eu no primeiro momento eu vi com bons olhos, porque é uma solução já adotada fora do Brasil. Como o tema resgate, seja para espaços confinados ou para altura, é um assunto muito complexo, é bem razoável que você resolva a qualificação em partes, em etapas, do mais básico e elementar até o mais avançado. Então eu vi isso com bons olhos. Eu perdi um pouco do meu entusiasmo quando eu fui fazer uma leitura crítica da descrição, né, de conteúdo, carga horária desses 4 módulos. E eu já explico o porquê. Então vamos lá. Você tem os níveis que são denominados como industrial, que é o mais elementar, o mais básico, seguido do nível operacional, na sequência o nível de líder e por último o de coordenador de equipe. Então são esses 4 níveis de qualificação. Então você vai ter na 16710, você vai ter o escopo de cada um desses 3 treinamentos e aí vale uma primeira observação, que parte do conteúdo ele se repete nesses módulos, o que eu achei estranho, né? Falou, por que você fica repetindo os assuntos, né? Se a ideia é você ascender, né, a níveis mais elevados de qualificação, por que você vai ser repetitivo? Parte do conteúdo você vai ver que vai se repetir no nível industrial, no operacional, no líder. Qual é o conteúdo recomendado para a qualificação dos profissionais em cada um dos níveis. Como também existe uma recomendação com relação à carga horária que vai de 24 a 32 horas. O primeiro nível, que é o industrial, a 16710, ela não determina uma carga horária. Isso ficou em aberto. A partir do nível operacional, que é o segundo, aí você já tem as recomendações que vai de 24 a 32 horas. Bom, apesar de você ter esses 4 níveis de qualificação, mas eles não são hierárquicos. Aí isso fez sentido porque que os temas se repetem. O que existe é o seguinte, do nível operacional para líder e de líder para coordenador de equipe, aí existe uma recomendação
que como pré-requisito, além de nível de escolaridade, você também tem o nível anterior. Então, se eu quero fazer o curso de líder, é recomendável que esse aluno que quer fazer o curso de qualificação no nível líder, né, que ele tenha feito o operacional. O mesmo vale para o curso de coordenador de equipe. Então, é recomendável que ele tenha feito anteriormente o curso de líder. Então, isso existe na norma, mas, de novo, nada que seja impositivo. Com relação ao conteúdo, tem algo que me incomoda. Incomodou no passado, né, que era o seguinte: lá nas primeiras versões do texto dessa norma, se cogitou de fazer uma exigência. Então, a partir de determinado nível de qualificação, seria obrigatório que o resgatista fosse certificado como profissional de acesso por cordas. Tá? Existe justificativa técnica, tudo bem? Na época eu fui um crítico. Não é por você exigir uma pré-qualificação de alguém para resgate, não é isso. Né? Isso por si não é uma coisa ruim. Né? Você está exigindo que alguém já venha com uma bagagem de conhecimento técnico, isso é bom. Né? É que nós tínhamos, já naquela época, diferentes influências aqui no Brasil com relação ao resgate. Você tinha a influência europeia? Sim, tinha. Mas no Brasil, e por sinal, quando você fala de combate a incêndio, resgate, eu diria que entre as influências o que prevalece é as normas que são acreditadas na NFPA, tá? Instituição Americana. Então naquela época eu falei, antes de sair exigindo o acesso por cordas, acho que algumas outras decisões precisam ser tomadas primeiro. O que vai prevalecer? Quer dizer, ou seja, hoje, entre as influências que nós temos no Brasil, o que deve prevalecer? Porque em função disso, aí sim vem outras decisões. Entre elas, se determinar, por exemplo, a exigência de alguém dominar técnicas de acesso por cordas. Era isso. Essa era a minha crítica. Tá? Bom, imagino que eu não tenha sido o único crítico, porque aí quando o texto saiu, a gente viu que ele não exige que alguém seja certificado em acesso por cordas, mas incluiu as técnicas de acesso por cordas. Eu acho que foi uma decisão que ficou pior. Ficou pior. Tá? Porque o acesso por corda, você se movimentar por uma corda, é em si uma atividade de risco. Antes de ser uma solução, mas antes disso, é mais um fator de risco dentro de uma operação de resgate, em que o resgatista ele tem que ter alguma autonomia na corda. E se ele fizer alguma besteira, pode ser que ele, né, que é o resgatista, acabe precisando de auxílio. Como é uma norma que não é impositiva, ou seja, ela recomenda, né, ela usa expressões recomenda-se ou convém, então já tem empresas, inclusive empresas grandes, que analisaram as suas realidades, as suas necessidades e decidiram, mesmo seguindo a 16710, não vão incluir as técnicas de acesso por cordas. Então vão utilizar as outras normas, as outras técnicas que são relacionadas nos escopos de cada nível de qualificação, mas vão excluir as técnicas de acesso por cordas. E, de fato, as técnicas de acesso por cordas elas vão ser essenciais dependendo da solução que você vai aplicar no resgate, dependendo do tipo de técnica que você vai aplicar para resgatar uma vítima em espaço confinado ou em altura. O primeiro nível de qualificação pela NBR 16710 é o tal nível industrial. Também foi algo da norma que, no primeiro momento, eu falei, que legal, que bom que consideraram isso. Eu já justifico o que eu quero dizer. Por que eu me animei? Mas a minha animação ela diminuiu quando eu fui ver qual é o conteúdo programático que é estipulado para esse primeiro nível, que é o tal nível industrial. Bom, tentando justificar, é o seguinte, quando nós falamos de resgate, a gente tem um gradiente enorme, mas muito grande, de complexidade e também de risco. Dentro disto, cabe às empresas decidirem qual é o limite de atuação dos seus colaboradores. Vamos considerar que nós não estamos... Vamos começar então por aqueles que não são resgatistas profissionais. Eu quero dizer o seguinte, não são profissionais que vão se dedicar ao resgate. São trabalhadores que têm outras profissões, têm outras atividades profissionais, mas que como voluntários ou indicados, eles podem eventualmente se envolver numa resposta a uma situação de emergência. Ou seja, eventualmente eles podem ter que atuar como resgatistas. Nesse caso, para alguém que tem pouca prática, talvez nenhuma experiência, né, e pouca oportunidade de treinar, né, ou seja, de se capacitar e de se manter capacitado, o limite de atuação dele é muito pequeno.
pequeno. Quer dizer, o que dá para atribuir a um profissional com esse perfil? São situações, então, de baixa complexidade, ou seja, em que vocês podem ser usadas situações simples, muito simples, né, e cuja situação não coloque numa condição de perigo, de risco. Né? Existem também as soluções chamadas de pré-engenharia, pré-fabricadas. Ou seja, o resgatista ele não precisa montar um sistema. O sistema já existe, ele está montado. Né? Ele só precisa, então, ter lá um ponto de ancoragem confiável, isso sim já tem que ter sido providenciado, colocou ali, ele já tem um sistema com o qual ele pode, por exemplo, movimentar verticalmente uma vítima. Ou seja, então o limite de atuação deste profissional que não se dedica ao resgate precisa ser muito limitado, até para a segurança dele e da vítima.